Bem, como já era de se esperar, a religião evangélica vendeu sua alma ao diabo, digamos assim. Está totalmente envolvida e entranhada na política. E qual é a novidade agora que nós temos? Simplesmente Edir Macedo, junto com a Igreja Universal, que são bolsonaristas, inventou mais uma heresia. Qual seria a de Edir Macedo? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, Edir Macedo, mala como sempre, inventou um jejum, mas jejum é bíblico, então até aí tudo bem. Só que o jejum que ele inventou é um jejum de informação, ou seja, os membros da Igreja Universal não poderiam ter acesso a nenhum tipo de informação que não seja vinculada pela Igreja Universal até o dia das eleições. Ou seja, as pessoas não vão ter acesso à informação. Por quê? Porque através da informação é que as pessoas vão conhecendo as coisas. As pessoas vão tendo acesso aos políticos, digamos assim. E aí as podridões e as verdades vão vindo à tona. Como, por exemplo, uma reportagenzinha onde o Edir Macedo compara crianças a ratos. Muitas pessoas que frequentam a Universal não sabiam desta informação. Eu lembro que eu fiz um vídeo atacando a Universal e Edir Macedo e um jovem veio me questionar. E ele disse que eu estava fazendo algo errado e tal. E aí eu disse, você sabia disso? E quando eu mostrei a reportagem, ele simplesmente se calou. Ele nem comentou mais nada. As pessoas começaram a ver e ficaram chocadas. Então esse tipo de informação chega até as pessoas. Para Edir Macedo e para a Igreja Universal, isso é totalmente prejudicial. Lembrando que a religião evangélica, assim como a Igreja Universal, eles trabalham com uma coisa chamada dominação das mentes. E uma das formas para dominar a mente de qualquer ser humano é justamente impedindo o ser humano de ter acesso à informação. Porque quando você não sabe desse tipo de notícia, desse tipo de coisa, é mais fácil deles, os líderes, manipularem você. Então eles dizem o que você pode assistir, o que você pode ver, qual é a informação que chega até você, assim eles podem continuar mentindo, porque não tem como você checar se aquilo é verdade ou não. Acontece que jejum, ele tem um único propósito, que é o de evoluir espiritualmente, mortificando a carne e fortalecendo o espírito. E a única forma que a Bíblia descreve para o jejum é através do alimento. Você para de se alimentar por um período, você fica em oração, em leitura da palavra, ligado no Criador por aquele período de tempo, e aí você cresce espiritualmente, você evolui. Esta é a função do jejum. Acontece que Edir Macedo usa de forma política, por quê? Porque assim as pessoas não vão ter acesso às podridões que os candidatos que a Universal apoiam, as pessoas não vão saber do que eles aprontam. Então elas vão acabar votando neles. E aí quem é que lucra? A Igreja Universal, a religião evangélica. Lembrando que foram pastores que estiveram envolvidos no escândalo do MEC. Ou seja, escândalo de desvio de verba da educação. E isso é bem complicado. Eu lembro que eu frequentei uma igreja
que realmente o pastor ele tinha um medo da internet muito grande. Então ele meio que proibia os membros de usarem as redes sociais, de se informarem através das redes sociais. E eu não entendia o porquê. Ele dizia que era uma proteção, que era pra gente não pecar, aquela coisa. E aí depois é que eu percebi que através da rede social é que as pessoas têm acesso. Porque, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado para uma rede social. E aí ele será compartilhado em várias redes sociais. E assim as pessoas vão tendo acesso à informação. Se não fosse a internet, por exemplo, eu jamais saberia o verdadeiro nome do Criador, que é Yahweh, e nem o verdadeiro nome do Messias, que é Yahusha. Foi através da internet. Queria trazer aqui informação para vocês, essa representação do nome divino, né, o nome de Yahweh em hebraico, né, são 4 letras lidas da direita para a esquerda, certo? Isso aqui é o hebraico moderno, né, pós-babilônico. Esse aqui é o hebraico antigo, então só é uma atualização das letras, mas tem a mesma sonoridade e a mesma representação com 4 letras, né, YHWH. Ele aparece nos textos originais das escrituras, né, dessa forma, e ele é representado em letras no nosso alfabeto por YHWH. Mas qual a importância desse nome, né? Também ele aparece mais de 7.000 vezes nos textos antigos, né? 7.000 vezes. Só que ele foi substituído, né? Substituíram a palavra, o nome por Senhor. Então 7.000 vezes o nome foi tirado dos textos e substituído. Mas vamos ver aqui o porquê ele não pode ser substituído, né? O porquê e qual testemunho que esse nome dá. Aqui também é uma Bíblia de 1958 e tem um alfabeto hebraico. E também no alfabeto hebraico, cada letra representada tem um significado e um número, né? Então elas são representadas por números e por significado. Então vamos ver aqui a primeira letra do nome do Criador, Yod, que é representado pelo Y, né? Mão. O significado da letra é mão. O Rei, né, pelo H, que tem som de A, né, o nome do Criador é representado pelo furo. O Vav, que tem som de U, representado pelo W, né, transliterado por W, representado também aqui em seu significado prego, né, e depois o furo. Então o nome do Criador dá testemunho do seu filho Yahusha, que morreu, né, no madeiro por nós. Então veja aí a importância do nome do Criador, certo? Então só para vocês terem ciência de que o nome Yahweh ele não pode ser substituído, porque quando você fala Yahweh, você está confirmando o filho, e quando você fala Yahusha, você está confirmando que o pai salva, né, que Yahweh salva. Yahusha é o nome do filho, né, que é o mesmo nome lá do profeta Josué, que não é o nome dele, não é Josué, é Yahusha. Então aí vocês estão tendo essa revelação agora aí, e fica aí na página Graça de Yahweh. Assim seja, em nome de Yahweh. A religião evangélica tenta fazer com que você não tenha acesso à internet, para que justamente você não tenha acesso à informação. Isso é perigoso, porque assim eles vão dominando a mente das pessoas. Principalmente porque, digamos que 80% das pessoas que frequentam a religião evangélica são analfabetos funcionais. O que é isso? São pessoas que sabem ler, escrever, mas eles não sabem interpretar um texto. E aí eles dependem do líder, do pastor, para dizer para eles o que está ali nas escrituras. Então são pessoas mais fáceis de manipular. Só que se essa pessoa está assistindo um vídeo com alguém explicando, mostrando o texto, interpretando para ela, ela vai abrir os olhos, ela vai acordar e aí ela vai se desvencilhar das mentiras da religião evangélica. A religião evangélica é uma grande controladora. Ela adora manipular as mentes das pessoas e ela usa o sistema de culpa.
Ela coloca uma culpa em você por um pecado que você nunca consegue se desvencilhar, porque quando você se liberta de um, vem outro, e vem outro, e outro. Então ela coloca uma culpa, porque através da culpa ela consegue te controlar. Como? Quando ela bota medo e culpa em você, você se sente culpado com o Criador e você tem medo do castigo do Criador, você obedece cegamente sem questionar. Porque também eles falam isso. Você não pode questionar, você não pode falar. Eu lembro também de outro episódio que eu fui perguntar coisas da Bíblia para um pastor, e aí quando ele se via sem resposta, porque as perguntas eram cada vez mais interessantes ou mais intensas ou que chegariam a uma verdade, aí simplesmente o pastor virava e dizia: não podemos questionar Deus. Não podemos questionar Deus. Era só isso que ele dizia. Não podemos questionar Deus e tá tudo certo. E aí fica aquela questão. Ok, não podemos questionar, mas ninguém está questionando, a gente quer aprender sobre ele. E isso é saudável. Então, quando você questiona, quando você fala, quando você critica, quando você diz: espera aí, isso aqui não está na Bíblia, você é visto como rebelde, como inimigo. E aí eles afastam todas as pessoas de você, para que elas não tenham acesso à informação. Também comecei a pregar o Evangelho, dar aula de Bíblia na internet, e eu sou muito atacado por crentes. E é por causa disso, porque a informação está chegando até as pessoas. Então os crentes em desespero chegam e me atacam, tentando me intimidar, achando que com isso eu vou parar de fazer. Só que aí é que eu faço mais e mais. Porque também já aconteceu de pessoas que eu tinha um carinho imenso e que simplesmente mentiram para mim. Teve um que eu achava que era meu amigo, que chegou para mim e disse: olha, o Criador está chateado com você, porque você está falando coisas que vão acabar prejudicando a igreja e tal, a noiva de Cristo, o noivo está chateado, e aí o Criador vai acabar descendo a mão em você se você não parar e tal. Ele usou a técnica do amedrontar, de usar o Criador, o amor que eu tenho pelo Criador, para que eu pudesse ficar quieto. Na época até que funcionou, porque eu fiquei assustado. Mas depois, criando intimidade com o Criador e tendo acesso diretamente a Ele, eu pude ver que aquilo era tudo mentira. E aí o bicho pegou. Porque aí eu fui com tudo, mostrando tudo, atacando sem medo. E o mais interessante é que cada vez que eu fazia vídeos na internet mostrando as verdades, ensinando, cada vez mais o Criador ia investindo em mim. Tanto que, por exemplo, eu ganhei este fone de ouvido que ajuda no áudio, melhora o áudio. Ganhei essa ring light, comprei, consegui dinheiro, comprei. Então foi tudo um investimento para poder fazer vídeos cada vez melhor e poder falar cada vez mais. Então é isso que eu tenho visto e é isso que eu tenho feito. Atacado sem pena, mostrado todas as mentiras dessa religião, do sistema religioso. Inclusive, quando você fala religião evangélica nos aplicativos, eles banem teu vídeo. Você não pode criticá-los. Então a gente tem sempre que falar sistema religioso. Infelizmente, estamos vivendo uma pequena censura, mas conseguimos driblar isso tranquilamente. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.